Boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora pela TV ou pela internet. Estamos todos em um momento muito delicado por conta do coronavírus. É importante estarmos todos atentos à higiene e às recomendações dos profissionais. E também vamos nos unir em oração nesse momento. Vamos rezar para os enfermos, para os profissionais de saúde e por todas as famílias. Hoje, a Rede Século XXI transmitiu às 3h30 da tarde o Terço da Esperança e da Solidariedade, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para que pudéssemos intensificar nossas orações nesse período. E assim vamos continuar. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite a você aí de casa, também todos que estão nos acompanhando. E é isso mesmo. Durante esse período teremos a oportunidade de ficarmos mais unidos com a nossa família. E vamos aproveitar para colocar a conversa em dia, para rezar e também para assistir a programação aqui da Rede Século XXI, que é um canal de comunicação evangelizador. E amanhã é dia de São José. Ele foi o esposo de Maria, pai adotivo do menino Jesus e protetor da Sagrada Família. E em homenagem a ele, vamos falar no programa de hoje sobre a importância do pai para incentivar a oração em família. São José foi muito importante na formação da personalidade de Jesus. Ele teve um pai presente e piedoso que o ensinou o caminho da justiça, da verdade e do amor. É isso mesmo, amor. E assim como São José, que foi um modelo educador e protegeu e acompanhou Jesus em seu caminho de crescimento, em sabedoria, idade e graça, nós temos também muitas histórias de pais que fizeram e fazem o mesmo para seus filhos. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós recebemos o padre José Tadeu Lima, da Paróquia Santa Edvige de Campinas. Boa noite, padre. Boa noite, Carlos. Boa noite, Silvia. Boa noite aos nossos caros acompanhantes, quem acompanha este programa pela TV Século XXI. É uma alegria, mais uma vez, voltar ao programa para poder falar de um personagem tão bonito da história da salvação. Deste homem a quem Deus destinou esta graça especial de cuidar do Filho Santo, de ser ele pai para Jesus, de ser ele quem introduzisse Jesus na vida humana. E falar de São José é falar do que Deus prepara para toda a família, para todo homem. A graça de poder ser na vida de alguém um guia espiritual, um guia humano, um guia daquele que é capaz de conduzir, preparar alguém para o serviço de Deus, para a felicidade. Uma saudação muito especial. Uma alegria muito grande o senhor estar aqui de novo com a gente. E eu estava comentando aqui, antes da gente começar o programa, eu falei, o padre Tadeu, reza por nós. Ele falou, padre Tadeu, não, José Tadeu. Ele fez questão de lembrar que ele é xará de São José. É xará de São José. E na Itália existe um costume muito bonito da Itália, que como a data de aniversário é uma data mais privada, mais particular, se faz a festa do santo, o onomástico. Então é a saudação do santo. Então era São José, por causa de José Tadeu, mas também era de São Judas, por causa do Tadeu. Então eram duas festas. Mas este nome é muito bonito. José, trazer José no nome, eu considero até como uma bênção, como uma graça. Bacana. E você, aí de casa, né? Como é a sua relação com seu pai? De que forma ele te incentivou a rezar? E você que é pai, né? Está presente na vida do seu filho? Conta pra gente a sua história. Mande aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, é 19 99675 5600. Ou fale com a nossa equipe no call center, é 19 3871 9620. E nós temos um filho também, que é José, a gente pôs José Rafael, também em homenagem a São José, né? Grande homem. Me inspira muito a música do Padre Zezinho. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Podemos também dizer do homem, né? Em cada homem que existe nesta terra,
existe um traço de José, porque nós usamos esta palavra pai para nos referir a Deus, mas usamos também para referir a alguém que, na nossa vida, foi a origem da vida, da nossa vida humana. E José então, muito... o senhor está colocando isso, né? Então, já São José, ele tem um papel na sociedade atual. A gente tem muita influência de José por causa do nome, né? Mas qual seria o papel de São José hoje, nos dias atuais aqui? O papel de São José nos dias atuais é aquilo que ele foi na Sagrada Família. Aquele que recebeu de Deus um chamado especial, e Deus faz assim como Deus pede a Maria o consentimento para gerar Jesus, Deus intervém na vida de José para dizer para ele, para ser o pai deste Filho Santo. E Jesus entra no mundo, numa família humana, leva o nome de José, ele tem a descendência de Davi por ser da família de José, e falar da influência de José, do exemplo de José, é para falar dessa presença masculina e feminina que completa a família, que dá para uma família a estabilidade de relacionamento, da convivência de pessoas. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade um tanto atribulada. E por falar de atribulação, vivemos este momento de agora assustados que estamos, porque não sabemos o que vai ser, mas como nós não sabemos o que vai ser, é bom já falar, cuidar da prevenção, porque não é esperar acontecer, mas é evitar que aconteça. Então, José foi essa presença de cuidado, de proteção, de educador, do homem que leva aquela criança na prática, na obediência da fé, da lei de Deus. Essa é o grande exemplo, é o grande testemunho de José para as nossas famílias de hoje. A música do Padre Zezinho. Se toda mulher fosse Maria, se todo homem fosse José, e se todos nós nos parecêssemos com Jesus de Nazaré. É um mistério completo, né? É um mistério completo. E o senhor, a gente falou na abertura do programa também, né, da importância de José na formação da personalidade, ensinando o Filho de Deus a ser filho do homem, né? Então, o pai tem um papel muito importante nisso, né? E o senhor, na sua vida pastoral, de paróquia e tudo, como que tem visto o papel, os pais estão exercendo esse papel de formador dos filhos? Nós temos que falar de cada caso. Nós temos famílias bem estruturadas religiosamente, economicamente, socialmente, culturalmente, mas temos também realidade de famílias que, por várias razões, e nós dizemos que não é nem por maldade de ninguém, seria muito ingrato e muito injusto da parte nossa de atribuir culpa a alguém de não conseguir estruturar uma família. Por N razões. São as famílias que não conseguem manter este relacionamento, marido e mulher, os pais e os filhos. E nós encontramos muito essa situação, tanto de famílias organizadas, que têm essa estrutura, como aquelas outras que passam por uma série de dificuldades. Mas a comunidade, ela consegue acompanhar e sustentar tanto uma família como outra, para que encontrem uma estabilidade. Claro que nós falamos de uma família ideal. E falar de ideal é de falar, nem sempre é falar daquilo que existe. Nem sempre é falar daquilo que acontece. É o sonho. Bom seria. Mas a vida que nós temos, as dificuldades que nós passamos, infelizmente não dá. Mas falar de uma família onde possa haver a presença do pai, a presença de mãe, a presença de irmãos, mas cada um exercendo a sua função, não é só pelo fato de dizer eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mas que alguém que seja pai, alguém que seja mãe, que assuma o papel e a responsabilidade. Porque a gente percebe de São José, né, um exemplo, né, que ele foi para a família.
Mas pode falar. Vamos ver, a nossa equipe preparou uma dramatização sobre como teria começado essa família. Não está escrito na Bíblia, mas é uma interpretação aqui a partir da tradição e do estudo de como era o relacionamento, como se formava uma família na época. Acompanhe com a gente. Seu pai tem pensado muito em você ultimamente. Por quê? Bem, você já está com 14 anos, é uma mulher feita e precisa se casar. Seu pai está pensando em acertar o seu noivado com José, o carpinteiro. Como você sabe, seu pai sempre quis essa união. Gostaria de saber a sua opinião. José é um homem justo, trabalhador, temente a Deus. Eu não tenho nada contra. Eu sei que meu pai quer o melhor para mim. Que bom, Maria. Eu vou falar com ele. Que bacana, né? Devia ser um partidão. Tanto um como o outro, né? Nossa Senhora e São José. E ali no momento em que a gente viu aí Santana chegando para ela e falando, olha, seu pai, São Joaquim, seu pai quer que você se case com José. E ela, na hora, gostou da ideia, né, padre? Eu fico imaginando esse momento da escolha de José, da parte de Maria, né? Aliás, não da parte de Maria, da parte dos pais, que o costume na época era os pais escolherem. Mas, como disse a personagem ali, de um homem justo, de um homem prudente, de um homem fiel. E é essa expressão que nós encontramos na Sagrada Escritura que fala de José. Prudente, justo e fiel. Ou seja, o homem perfeito. O homem perfeito, não na perfeição humana de alguém que atingiu o sucesso humano, mas de alguém que é perfeito diante dos olhos de Deus. Que aí nós vamos ver, por exemplo, que se a igreja tem essa dívida com Maria pela resposta do sim para a encarnação, e por ela ter dito sim, o Verbo se fez carne, também nós devemos uma resposta, uma homenagem, uma saudação especial a José, que recebe também da parte de Deus essa missão de ser guarda da Virgem, de ser guarda do Filho. Agora, a gente viu na encenação também, no VT, e o senhor comentou isso, né? Que era o costume à época do pai dizer para a filha com quem ela iria se casar. Hoje em dia a gente não tem mais esse costume, mas continua sendo muito importante que os filhos acolham a orientação do pai e que o pai não se omita na hora de aconselhar o filho. Mais uma vez eu volto à sua experiência pastoral. Isso aí hoje em dia acontece ou não? Como seria Santana chegando para Nossa Senhora hoje em dia? Bem, Santana falar para Maria, falaria com essa mesma seriedade, falaria com essa mesma autoridade de mãe para dizer, olha, nós preparamos e a escolha que fizemos é porque vemos ser ele um homem justo que merece, que tem a dignidade de te acolher. Infelizmente, os nossos relacionamentos que nós vemos acontecer, os pais são os últimos a saberem, né? E quando sabem, talvez, muitas vezes, porque já aconteceu alguma coisa, aí os pais, o pai, a mãe, tem que correr, como se diz, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Mas, pastoralmente, a gente fala deste cuidado na escolha, na participação dos pais, do diálogo, porque da parte do pai e da mãe tem sempre um testemunho para dar, tem sempre a experiência de vida. E pai e mãe que acompanham, que orientam o filho, a filha, para dizer
a vida que vai se abrir. Mas a nossa educação, a nossa sociedade, as nossas famílias hoje, a geração passada parece que ela está ficando descartável. Nós não precisamos ouvir, porque eu faço o que eu quero. Tempos atrás, no nosso tempo, antigamente, nós ouvíamos os nossos pais. Eles diziam e nós calávamos. Hoje, os pais têm que ouvir e calar, senão correm o risco até de serem agredidos. A gente viu Nossa Senhora falando, respondendo para a mãe, né? Com uma certeza, né? Com uma docilidade. Eu tenho certeza que o meu pai está pensando o melhor para mim, né? Infelizmente, hoje em dia, não tem muito filho com essa convicção. Não. Nós temos que falar de uma estrutura, não só de família, uma estrutura social, uma sociedade humana que está invertendo valores. Nós estamos invertendo valores. Nesse episódio agora, por exemplo, do coronavírus, dizendo, por exemplo, de que a pessoa idosa pode ser até descartada diante de num colapso de atendimento de saúde pública, ter que escolher a quem cuidar e deixar de lado quem vai morrer. E a escolha é para dizer assim, tá velho, já viveu, já. Então nós vivemos uma sociedade onde os valores humanos eles estão tendo uma inversão de valores. Os pais não conseguem acompanhar, os pais não conseguem participar, os filhos não permitem. A tendência nossa é perguntar aonde que está a culpa, né? Aonde que nasceu tudo isso? De onde que veio? A pergunta fica. E realmente é uma situação muito, muito delicada, muito complicada. E aí é que nós voltamos. Para que nós tenhamos uma vida humana completamente capaz de nos realizar enquanto pessoas, tempo da Quaresma, volta para Deus, meu povo. Quarta-feira de cinza, a primeira leitura do profeta Joel. Volta, porque de Deus nós nos afastamos. E como, né, padre? A gente vê uma sociedade doente hoje, né? Doente espiritualmente, agora doente fisicamente, e a gente vê esse afastamento de Deus, né? E o pai precisa ser exemplo. Eu vejo muito assim, eu via muito em relação aos nossos filhos, porque o filho vai chegando na adolescência e ele precisa que o pai seja exemplo, que o pai seja justo, que o pai seja prudente e que o pai seja fiel, como São José. Então, São José, ele é um exemplo de pai, né? Um homem que assumiu um filho que nem era seu, que o anjo chegou para ele e falou para ele assumir. Quer dizer, era um homem que tinha um relacionamento com o seu anjo, né? Tinha um relacionamento com Deus, ouvia Deus, né? E, de repente, o anjo chega de novo e fala, agora você pega a mãe e o menino e foge, né, para o Egito, e ele vai e faz. Então, assim, era um homem que ele direcionava a família. E hoje o que eu vejo, muitos pais têm se omitido de dar direção para os filhos e para a esposa, né? O pai precisa saber para onde ele vai e para onde ele vai levar a família, porque senão a família fica perdida, cada um faz o que quer. Mas quando você tem um pai que tem um pulso, né, realmente de pai, de autoridade, né? Não de autoritarismo, mas de autoridade na casa, que assume o seu papel, um homem justo, os filhos vão ver nesse pai e vão seguir esse pai. Porque é difícil hoje a gente ver os jovens, muitos jovens aí não têm exemplo de bons pais. Então eles acabam ficando perdidos também, né? Nós temos uma realidade de família muito destroçada. Temos muitas famílias que conseguem criar um ambiente saudável, com as dificuldades da vida. A Sagrada Família não foram poucas as dificuldades. Dessa situação, ter que fugir para proteger a criança, sair de casa, não ter lugar para o nascimento, a pobreza material. Então, não foram poucas as dificuldades da Sagrada Família. E não são poucas as dificuldades
se agora ou antes, as dificuldades são, que sejam diferentes, mas são tantas. Mas nós vamos encontrar muitas famílias também que não conseguem esta maturidade do pai, da mãe, dos filhos, por N razões. E realmente falta. Falta o controle, falta o testemunho. Nós nos perguntamos, mas fazer o quê? Como voltar a isso? Então nós temos, talvez se nós nós teremos que fazer um aprendizado, uma cura de sentimento, uma cura de afeto, uma cura humana, antes de mais nada, para ser uma cura espiritual, uma restauração da pessoa e mudar para o ambiente do ambiente da família. Nós vamos ter que falar também do ambiente da nossa sociedade. Tem bastante coisa para gente. É uma sociedade permissiva, nociva, onde o critério de decisão é a minha vontade. Começa por aí. As pessoas perderam uma certa referência daquilo que é perene, daquilo que dura para sempre, né? Vamos acompanhar mais um trecho da dramatização que a nossa equipe preparou. Agora é São José lendo um texto do profeta Isaías. Acompanhe conosco. Hoje, quando ouvirem a palavra do Senhor, não fechem seus corações como fizeram nossos pais no deserto. Mas estejam abertos para acolher o que o Senhor nos quer falar. Quem quer ler para nós hoje o texto sagrado? José. Sabei todos que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel. Nós sabemos que o Messias virá, que ele nascerá de uma virgem, como diz a profecia, e que será chamado Emanuel, Deus conosco. Porém, justamente por causa desse seu nome, é que eu penso que ele pode ser diferente daquilo que nós imaginamos. Com efeito, se ele é Deus conosco, então o seu reinado terá como alicerce principal a misericórdia e o perdão. Ele não gritará nas praças, como diz o mesmo Isaías. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. Portanto, estejamos preparados. O Messias pode não ser exatamente do jeito que nós esperamos. Olha a importância que a gente está vendo no exemplo de São José, a importância do pai, do homem, conhecer a Sagrada Escritura. Porque o pai não vai poder ensinar o filho as coisas santas, as coisas que duram, como a gente estava falando antes do VT, as coisas que duram para sempre, se ele não conhecer a Sagrada Escritura. Um pai não vai poder ensinar um filho a rezar se ele não reza, não é, padre? E é interessante, na apresentação, o trecho da Sagrada Escritura que José proclama na sinagoga. Uma virgem dará à luz a um filho, que vai ser o drama de José. Sim. Ao mesmo tempo que ele se pergunta, e é justo perguntar, fazer perguntas da vida não é falta de fé. É justo e é necessário perguntar. Mas da pergunta nasce a resposta, que é a entrega. Quando no relacionamento com o anjo dizendo, José, não tenha medo, é obra de Deus. E talvez seja isso para nós hoje que nos falta,
essa atitude nossa de chegar a um momento de dizer é obra de Deus. E diante de Deus, quem somos nós para dizer não? Porque, como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas a nossa experiência diz assim, mas desde que seja que nem a minha. Porque se nós percebermos, por exemplo, que a vida traz algumas exigências, Deus nos manifesta algumas revelações, mas se eu não quiser, se for difícil, eu vou dizer não, deixa para lá. Essa entrega de José, essa confiança, conhecendo a palavra de Deus, sabendo do plano da salvação, ele se entrega para dizer, estou aqui. Daí a palavra que a Sagrada Escritura aplica a José. Agora, servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. É a recompensa maior que cada ser humano poderá receber de Deus, é esta palavra. Vem agora participar da minha alegria. Você que foi fiel, você que esteve aqui comigo, você que me ouviu, você que me obedeceu, chegou a minha hora de te recompensar. Vem participar da minha alegria. E essa frase da Sagrada Escritura, que se aplica na festa de São José, é o prêmio maior. É Deus dizendo, é o Pai Celeste falando para o Pai Terrestre, cumpriu a tua missão e cumpriu muito bem, cuidou da mãe, protegeu o filho, deu o teu nome, acompanhou, introduziu, levou no templo, agora vem comigo. Padre, como é que é o nome do seu pai? O meu pai chama Jaime, chamava. Falecido? Falecido, Jaime. Jaime, então, daqui a pouquinho, a gente tem que dar uma paradinha. Depois do intervalo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como foi o papel do seu Jaime na sua vida, na sua vocação, como que foi um incentivo ou não dele, o senhor vai explicar para a gente. E você aí de casa, você incentiva os seus filhos na oração, você fala das coisas do Evangelho para os seus filhos, e você, filho, respeita quando o seu pai dá uma opinião diferente da sua, aquela que você não concorde? Manda a sua participação para cá, manda a sua mensagem para cá, a gente está esperando a sua pergunta ou o seu testemunho. A gente vai dar uma paradinha rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.